Sobre o tema desse mês é vitória. E hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre a morte. Cristo ressuscitou. Eu busquei um texto aqui do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos meditar um pouco nesse texto, porém vamos ler. Você pode ficar assentado, assentada. Nós vamos ler aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versos 55 e 56. Porém, nós vamos ficar com esse texto aberto aí. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vou ler o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oremos. Deus, que toda honra, toda glória seja dada a Ti, que o Teu nome seja santificado, Pai. Nós mais uma vez estamos aqui unidos, reunidos em Teu nome, e a Tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali eu estarei. Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, que Ele seja o nosso consolador, o nosso auxiliador, aquele que nos convence, aquele que fala conosco aquilo que o Senhor quer falar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja. Nós estamos atentos, ó Deus, à Tua voz. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Amém. Amados, teologicamente a morte do corpo, esse corpo aqui que nós temos, ela entrou na história humana por causa da desobediência, por causa do pecado. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós percebemos que Deus criou o homem e o corpo, o corpo do homem, para que ele fosse eterno, que esse corpo fosse eterno. Porém, por causa da desobediência, por causa do pecado, a morte entrou na história. No contexto histórico do primeiro século, quando a igreja iniciou, primeiro século da era cristã, no mundo greco-romano e judeu, esses dois mundos e também outros, que nós conhecemos como os bárbaros, esses mundos eram cheios de superstições, cheios de crenças, cheios de coisas, e a igreja, os irmãos que estavam ali iniciando ali nessa caminhada, que nós chamamos de caminho da graça, embora seja uma comunidade separada, sofreu as influências do seu tempo. Haja vista o que nós vemos hoje. Quantas pessoas que fazem parte da comunidade cristã, que fazem parte de uma igreja, são influenciadas pela cultura do nosso tempo, pelas ideologias do nosso tempo. E aí nós temos que sempre alertar os jovens, os adultos, as crianças, que a nossa melhor receita de como nós devamos viver está na palavra do Senhor. Está aqui, nas Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro de todas as coisas. Então, todas as vezes que você tiver dúvidas em algum assunto, sobre qualquer um, estude Jesus. Vai ver o que Ele falou, vai entender as suas palavras. Pensando, irmãos, na morte, no judaísmo, é interessante nós lembrarmos que judaísmo é a base. O cristianismo nasceu no judaísmo.
dentro do judaísmo. Jesus chamou os primeiros discípulos, apóstolos, as pessoas com quem ele conviveu eram judias, eram hebreus, eram israelitas. Tem toda uma história aí que a gente não vai entrar agora no mérito, mas no judaísmo, antes do exílio, e pensando em relação à morte, a maioria pensava que a morte era um descanso. Outros imaginavam que era o término mesmo. A morte era o fim, morreu, acabou. Eclesiastes, por exemplo, o livro de Eclesiastes nos dá essa ideia. Outros acreditavam no sono da alma, períodos, né, da teologia de Israel, vamos dizer assim. Mas em Cristo, Deus revelou que não acaba tudo quando o corpo desce à sepultura, e que há consciência após a morte. No período pós-exílio e também no exílio, houve uma mudança, isso pensando na história de Israel, houve uma mudança nessa concepção teológica em relação à morte e à ressurreição, exatamente por causa da influência grega no contexto teológico dos judeus. Por exemplo, irmãos, os fariseus acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição, acreditavam na vida consciente após a morte. Já os saduceus, eles não acreditavam. Por quê? Para os saduceus, o que valia era a Torá. E nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós não vamos encontrar nada a respeito da vida após a morte. No texto, irmãos, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ou no capítulo 15, né, que nós vamos meditar, o apóstolo Paulo está fazendo uma apologética a respeito do principal ponto da fé cristã: a ressurreição de Cristo e consequentemente dos homens para salvação ou perdição. Ele está aqui explicando, aliás, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, mas mais a primeira, é uma carta em que ele tem que explicar muitas coisas: como se portar no culto, como as pessoas têm que, como elas devem lidar umas com as outras, falando sobre litígios, sobre problemas entre os irmãos, que são coisas que nós temos que prestar muita atenção, para que nós não caiamos nos mesmos erros que a igreja de Corinto caiu. Quero lembrá-los que naquela igreja havia imoralidade sexual, promiscuidade. As pessoas estavam totalmente fora dos ensinamentos de Jesus. E eu quero aqui aproveitar, irmãos, essa oportunidade e dizer aos jovens, a você que está namorando, está esperando um namoro, que o sexo antes do casamento não é bom. É bom, mas não é bom. O sexo é uma bênção. Só que Deus determinou aqui alguns parâmetros que nós temos que entender. Porque eu estou falando isso por causa das influências que eu acabei de falar. Porque o mundo está dizendo não é bom. E conversando com um amigo agora, esses dias, ele disse: olha, ainda bem que eu fiz como é que ele disse, aqui, o mineiro, eu fiz no relacionamento dele, eu fiz uma preparação antes, ele usou outra palavra, um test drive, alguma coisa parecida. E ele falou assim: ainda bem que eu fiz, porque depois que eu fiz esse test drive, eu a conheci, né? E eu pensei assim, e ainda casou, né? Porque pelo que eu ouvia e ouço falar da esposa, mas isso não vem ao caso. Mas casou, mas isso biblicamente não é correto. Não é correto. É claro, irmãos, que não vou aqui abrir um parêntese em relação à questão desse relacionamento, como deve ser, mas, queridos, não, isso aqui não tem como mudar. Faça esse esforço, faça essa, falando para os jovens, né? Tenha a palavra do Senhor guardada dentro de você, para que você não venha a pecar contra o Senhor. Porque quando Davi adulterou, não tem muita diferença em fornicação e adultério.
Quando Davi adulterou, ele reconheceu: Senhor, eu pequei contra ti. Foi contra ti que eu peguei. Salmo 51. Então, quando nós pecamos, nós não pecamos primeiro contra o nosso próximo, mas primeiro pecamos contra Deus, e depois contra o nosso próximo, contra as pessoas. Então, vamos prestar atenção. Eu estou falando em ideologias, abrindo aqui esse parêntese. E voltando aqui à morte. Está escrito em Daniel, capítulo 12, verso 2 e 3. E muitos que dormem morrerão, aqueles que dormem ou morreram, né? E estão no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Contexto aqui do exílio, ou no exílio. João capítulo 5, 28 e 29, Jesus disse: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz do Filho do Homem, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O próprio Jesus, irmãos, falou que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Marcos capítulo 12, verso 27. A parábola do rico e do mendigo Lázaro, eles estavam conscientes lá no lugar dos mortos, e depois em outras oportunidades nós já falamos sobre a diferença, a mudança que aconteceu na ressurreição. Quando Jesus, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo que ele desceu e subiu. Então aconteceram mudanças. Em uma outra oportunidade nós vamos falar mais a respeito disso. E tem uma coisa interessante no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 27, 52. Você vai ler ali que misteriosamente, quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Jesus morreu na cruz, Mateus relata que os mortos ressuscitaram e foram vistos andando na cidade de Jerusalém. Mateus 27, 52. E no texto em que nós estamos aqui trabalhando hoje, meditando hoje, em primeiro lugar, queridos, nós somos salvos por meio do Evangelho. Somos salvos pela graça. Porém, se nós não perseverarmos, a nossa fé é inútil. É isso que o apóstolo Paulo diz no verso 2 do capítulo 15. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Há um pensamento, vou chamar de pensamento teológico, de que aqueles a quem Deus escolheu, os salvos, eles serão salvos independentemente do que acontecer. Então há uma confusão nessa linha de pensamento, mas eu acredito no seguinte, que João Calvino, ele escreveu sobre a perseverança dos santos. Quando Jesus fala lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, e você vai ganhar a vida eterna e dar-te-ei a coroa da vida, ele estava falando exatamente para os escolhidos, porque quem é escolhido, quem é salvo, vai perseverar. Vai perseverar. Pode dar uns vacilos, cair aqui ou ali, mas vai se levantar e vai voltar para o caminho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, se vocês não se apegarem firmemente à palavra, ou seja, se vocês não perseverarem, se vocês não mantiverem suas mentes voltadas para o Evangelho, pensando nas coisas lá do alto, voltados para aquilo que Deus quer para as nossas vidas, o nosso caminhar aqui é em vão. É em vão, não tem sentido. Em segundo lugar, queridos, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé e esperança também não tem sentido. Verso 14 e 17, Paulo escreveu dizendo: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que
ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. O que eles estavam aqui nesse momento pensando? Influenciados pela filosofia, uma parte da filosofia grega, que não existe ressurreição. Não existe ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 20, olha, se não há ressurreição, que falam aqueles que se batizam pelos mortos? Ele está fazendo aqui uma observação dizendo, até aqueles que acreditam que o batizar pelos mortos é válido, eles acreditam na ressurreição. Não que Paulo está aqui apoiando o batismo pelos mortos, não, ele está fazendo uma referência. E essa influência que nós sofremos, essa influência que esses irmãos aqui sofreram, ela era muito forte. O hedonismo, tudo aquilo que pairava aquele mundo grego, estava influenciando a igreja. E ele fala assim, então, de que vale servir a Deus? De que vale buscar a santificação? De que vale estar sempre em oração, buscando agradar a Deus, a santidade e tudo isso que envolve o caminhar na vida cristã? Ele diz assim ainda, olha, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É assim que muitas pessoas vivem. É assim. Não existe Deus, não existe julgamento, não existe nada. Vamos aproveitar a vida, vamos viver, porque é só uma. A importância da ressurreição para nós, irmãos. A diferença entre o caminho da graça e outros caminhos. Eu falei aqui que não existe, vamos chamar o cristianismo de religião. Chamando o cristianismo de religião, não existe nenhuma outra religião em que o próprio Deus morreu por causa dos pecadores, por causa dos homens. Não existe. Você pode buscar em outras, pode ler, pode estudar filosofia, você não vai encontrar nenhuma religião em que o próprio Deus se entrega pelos seus filhos. A morte de Jesus, eles estavam esperando. Vamos voltar aqui para a mente dos judeus, dos discípulos de Jesus e outros que estavam ali. Eles estavam, a morte de Jesus abalou todas as esperanças de seus seguidores. Lucas nos informa que os discípulos assistiram à crucificação à distância. Tem até aquela parte em que Jesus vai entrar ou está saindo para ser julgado. E o texto diz que ele olha para Pedro. Pedro já havia negado já pela terceira vez. E quando o galo cantou, houve esse encontro no olhar entre Jesus e Pedro. E o texto diz que ele se entristeceu muito. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele fala para as mulheres, olha, avisa os discípulos e a Pedro que Cristo ressuscitou. Ou melhor, o anjo fala. Por quê? Porque Pedro estava amargurado, triste. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Jesus havia pregado sobre a vinda do reino de Deus e os discípulos estavam na expectativa de verem de fato acontecer. Porém, eles se esqueceram que Jesus dissera que o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. O reino de Deus tem que estar dentro de nós. Paz, alegria, mansidão, o fruto do Espírito. É isso que Jesus estava tentando dizer. Mas eles estavam olhando para um Jesus, esperando um Messias militar, um homem que iria libertar o povo de Israel das mãos de seus inimigos. E é importante lembrar que o servo sofredor de Isaías 53, para eles não se referia ao Messias, mas por definição, o Messias deveria reinar e dominar sobre os inimigos de Israel. Então não faria sentido a morte de Jesus para eles. Vocês percebem que quando Jesus falava, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos homens e vou para a cruz,
Principalmente Pedro não aceitava, mas os outros também não aceitavam, porque eles estavam na expectativa de libertar Israel através da espada, levantar um grande exército. Só que Jesus vem mostrar uma outra coisa, uma outra face, um outro olhar, uma outra visão. De repente, irmãos, as coisas começam a se encaixar e as escrituras começam a fazer sentido. Jesus ressuscitou. Amém. O túmulo está vazio. Foi essa a certeza que deu origem à igreja, não exatamente a continuidade da vida após a morte, porque as dúvidas continuavam e continuam até hoje, mas uma certeza eles tiveram e nós temos também: Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele reina e um dia voltará para levar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados, e nós nos encontraremos com Cristo nas alturas. E aí fará sentido as palavras de Jesus na última ceia com os seus discípulos, quando ele disse: eu digo que de agora em diante não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. No capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. É loucura nós pensarmos, por isso que eles não entendiam a ressurreição, como isso vai acontecer. Nós também não sabemos, irmãos, mas ao som da última trombeta, o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. O espírito daqueles que estão com Jesus, eles voltarão. Não sei como Deus vai fazer, mas os corpos serão ajuntados, assim como em Ezequiel 37. Deus fará esse milagre, e os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos naquele momento serão transformados em um corpo incorruptível, e nos encontraremos com o Senhor nas alturas. Jesus voltará. A vitória, irmãos, sobre a morte foi decidida por Cristo. Versos 25 e 27. Pois é necessário que Ele reine, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, o que quis dizer tudo lhe foi sujeito? Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Eu quero relembrar aqui algumas coisas que eu tenho falado em algumas oportunidades, irmãos. O mundo e o seu sistema já foram vencidos. Jesus falou: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Como o pastor Raimundo gosta de citar o grego tetelestai, está consumado. Ele foi vencido lá na cruz. E em 1 João, primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 14, ele escreveu: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Irmãos, nós já vencemos o mundo, nós já vencemos Satanás. E agora o último inimigo, o Senhor está falando, também já foi vencido, a morte. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, Jesus falou, não vai passar pela morte. Não vai passar, ainda que esse corpo tombe, mas o teu espírito continuará a viver na presença de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu faço uma pergunta, irmãos: para quem, ou para quê, ou por quê você está perdendo? Eis que vos dou poder, disse Jesus. Deus disse a Adão: dominai sobre a terra e sobre os animais. Deus fala para Caim que os nossos sentimentos, os sentimentos que estavam nele,
poderiam e podem ser dominados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, fala no fruto do Espírito, falando mais uma vez sobre o domínio próprio dentro de nós mesmos. Isso é muito importante, por isso que nós temos falado isso sempre, irmãos. Quantas pessoas estão perdendo, quantas pessoas não têm essa noção no mundo espiritual de que elas podem, de que elas têm esse domínio sobre si mesmo e sobre outras coisas. Olha o que Deus fez, olha o que Deus falou para Adão: dominai. Olha o que Deus falou para Caim: olha, o desejo do teu coração é matar o seu irmão. Vou colocar com as minhas palavras: o desejo do teu coração é adulterar. O desejo do teu coração é dar falso testemunho, é falar falso testemunho, é fofocar. O desejo do teu coração é para o mal. Mas se você desejar fazer o bem, se você desejar pensar aquilo que é bom, se você desejar acreditar que Deus tem o melhor para a tua vida, você terá vitória. Jesus falou, irmãos, em Mateus capítulo 15, no verso 19, que é do coração, ou seja, é em nós, está em nós, é do nosso coração que procedem os maus desígnios, ou seja, os maus pensamentos, o adultério, a promiscuidade sexual, os furtos, o falso testemunho, blasfêmias. Ele não está falando aqui que Satanás vem e fala, como muitos dizem, né? O diabo me tentou, eu caí porque, olha, Satanás, né? Coisa nenhuma. Caiu porque os desejos dos corações ou do coração é mau. A tendência é má. Jesus está dizendo aqui, não sou eu. Porque ele estava sendo questionado sobre a questão de lavar as mãos. Ele disse, gente, aquilo que entra pela boca não tem problema. Eu sei que muitos aí são higiênicos, né? Mas Jesus está falando para não se preocupar muito com isso, não. Porque o que mata é o que sai da nossa boca. O que mata é o que está aqui dentro do nosso coração. É isso que está nos matando aos poucos, que está matando tantas pessoas, espiritualmente pensando. Jesus, ele venceu a morte e ressurgiu. Amados, na última parte do Salmo 24, que é um salmo de Davi, está escrito: abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pensando aqui historicamente, Jesus, ele, uma semana antes de ser crucificado, ele entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém e ele foi saudado. Foi saudado. Isso aconteceu provavelmente num domingo de manhã. E Lucas vai dizer, Mateus também, que ele, antes de entrar na sequência, ele parou no Monte das Oliveiras, olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês, como uma mãe, como uma galinha abraça os seus filhotes, mas vocês não quiseram. E ali dá a impressão que Jesus chorou por causa da sua mensagem, irmãos, que não estava sendo aceita. Depois disso, ele entrou em Jerusalém por um portão conhecido como Portão Dourado. No século XVI, depois de tantas coisas que aconteceram em Jerusalém, o domínio era muçulmano naquele momento. E existia uma profecia no mundo muçulmano de que por aquele portão que Jesus entrara, o Messias iria entrar ali. E o que ele fez? Ele mandou fechar. O Messias dos judeus vai entrar por aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fechar. E mandou fechar.
O problema, irmãos, é que o Messias já havia passado por aquele portão. Olha o que diz em Ezequiel 44, 1 e 2. Então me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. E o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, porque o Senhor, o Deus de Israel, já passou por ela. Glória! Glória! Ah, Deus maravilhoso! Jesus entrara por essa porta, sentado em um jumentinho. E quem não tinha capa, irmãos, eles jogavam as capas para Jesus passar. Quem não tinha capa, pegavam ramos de palmeira e jogavam. Eles não abanavam, eles jogavam. E o texto diz que Jesus passou, e o povo dizia: Baruch Hadá Bashem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E pela fé, irmãos, nós já falamos aqui algumas vezes, pela fé, o texto não é claro, mas pela fé nós cremos que quando Jesus ascendeu aos céus, vitorioso, o Salmo 24 vai dizer: abram-se os portais eternos, abram-se os portões celestiais. E eu creio que ele foi saudado pelos anjos, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ó morte, verso 57, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Deus é maravilhoso, irmãos. Que as palavras, que as palmas louvem ao nosso Deus. Agora, glória dele. Nós vamos participar desta mesa.